Boa noite a todos. Essa noite um pouco úmida, né? Vamos começar com os nossos recados, né? Nós estamos prestes a entrar na Semana Espírita. A Semana Espírita começa no dia 16. Nós temos aqui esse folder, tem ali, está em cima da mesa, tá? Vale a pena a gente dar uma olhadinha, como é que funciona, onde que vai ser, os horários. Então, na outra segunda-feira, nós estaremos realizando a 72ª Semana Espírita de Santo André. É muito importante no calendário dos espíritas, né? A gente tem visto muito, é bem repercutido no Brasil inteiro e é muito bom para divulgar a nossa fé, o espiritismo, né? Principalmente é muito bom porque nós vamos ter palestrantes muito bons, né? E também, né? Então todos estão convidados e vale a pena porque é muito legal. Tem atração musical, vamos ter um coralzinho, uma coisa ou outra, né? Então, de segunda a sábado, a partir das 20 horas, lá no Teatro Carlos Gomes. Quem não conhece, depois é só pegar o folder ali, tem o endereço, tudo bonitinho, tá? A nossa casa em especial, né, a gente vai deixar alguns dias as tarefas, né? Do dia 16, alguns dias a gente não vai ter tarefas, mas na terça-feira e no sábado as tarefas vão ser normal aqui na nossa casa, tá? Então continua as palestras, passe, tudo normal. Muito bem. E quem for, né, aproveita, leva um amigo, leva uma pessoa que não conhece, né, que quer conhecer, né? Então é legal também, né? Quanto mais a gente conseguir divulgar, melhor é para o espiritismo e principalmente para aqueles que vão estar conhecendo o espiritismo, ok? Bom, muito bem. Desculpa, a gente está meio sem microfone hoje, né? Vamos ver se a gente consegue consertar aqui. Então, quem está aqui no salão, preste um pouquinho mais atenção, né? E vamos então para a nossa prece. Então vamos elevar nossos pensamentos até aquele que é o nosso exemplo, o nosso companheiro, o nosso irmão Jesus. E agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, Senhor, envolvidos com esses nossos irmãos, que há muito já prepararam o ambiente, e que o teu amor, o teu carinho, Mestre, possa se fazer presente, nos envolvendo nosso irmão Carlos, que vai proferir a palestra desta noite, e que possamos ainda mais aprender sobre essa doutrina que sempre nos acalenta. Que as bênçãos de Jesus possam nos acompanhar durante toda essa palestra e todos os trabalhos que aqui se seguem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Desculpem, faltou a leitura da psicografia, né? Foi mal. Falei demais. Então vamos lá. A psicografia diz o seguinte: transdimensionais. Todo conhecimento se acumula
Quando se corta o tronco de uma árvore, se vê os anéis de crescimento, podendo colher informações e estimar sua idade. As rochas, a terra, igualmente guardam sua história geológica em camadas, das mais profundas às superficiais. As geleiras dos polos também aprisionam seus registros de tempo. Que diria a alma? O corpo espiritual guarda o registro de todas as impressões, pensamentos, atos, enfim. É um livro a ser lido em sua história viva, emocional, psíquica, fisiológica, moral e intelectual. Por isso, disse Jesus, para não nos corrompermos no mundo, porque o corpo espiritual estaria igualmente corrompido. A inobservância do evangelho cristão é desvio de conduta. Portanto, cuidemos de nossas ideações, interesses, objetivos, propósitos, a fim de irradiar sentimentos e emoções saudáveis. O corpo somático registra todos os movimentos da intimidade mental e reflete, qual espelho, os seus desajustes. A saúde ou a doença, exibida nas vivências atuais, são, por conseguinte, escolhas da alma. O psicossoma também repercute em sentido inverso nos nossos abusos e indisciplinas do corpo. Somos nós a harmonia ou desarmonia que cultivamos. Como seres tridimensionais, cuidemos e respeitemos de nossos corpos físico e astral, pois, justapostos, estão imperiosamente sob o comando da própria mente. Essa mensagem foi recebida aqui na nossa casa no dia 16/6 deste ano. Muito bem, agora sim vamos à nossa palestra com o nosso irmão Carlos. Oi, gente, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos e a todas. Eu, como tema, eu escolhi falar sobre fé na vida futura. Aí faz supor que dá uma de esperança, falar fé na vida futura, Mas eu achei um trecho de uma argumentação de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu achei tão interessante, que aí eu trouxe justamente esse trecho para pontuar algumas coisas, fazer aqui algumas reflexões e compartilhar com os senhores aqui presentes, tá bom? Esse trecho, ele está no capítulo 2, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na página 47. Eu não vou ler na íntegra, mas eu vou ler um trecho, conversando, tá bom? Bom, abram aspas. Kardec falando: pela simples dúvida sobre a vida futura, dedica-se inteiramente à vida presente. A perda do menor de seus bens causa-lhe pungente mágoa. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge adquire aos seus olhos enorme importância. É assim que a importância aos bens terrenos está na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Kardec, ele é muito lógico, Então, ou seja, ele termina falando que quanto mais a gente tiver materializado, menos fé a gente tem. E quanto mais a gente tem fé no futuro, menos a impressão e as influências materiais nos afetam, Então seria desnecessário a gente falar que a ansiedade da vida material afeta todos nós, Quem é que não tem algum nível de ansiedade, alguma conta para pagar, algum problema para resolver, Pertinente a esse mundo que a gente habita.
Mas ele continua, abram aspas. Sabendo que se encontra numa condição temporária, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, de que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Olha, aí ele está falando da nossa qualidade de vida interna, né? Da nossa saúde mental, que aliás é uma coisa que está muito em voga, né? É muito difícil hoje as pessoas admitirem que do ponto de vista mental a gente tem plena saúde, né? Ter sentimento de plenitude, ter sentimento de satisfação existencial, ter qualidade de vida interna, é uma pergunta que, se a gente começar a fazer, vai ser difícil a gente responder de uma forma assim, bastante segura. É muito difícil a gente estar bem o tempo todo, em todas as situações. Então, o nosso amor, nosso estado mental, nosso estado emocional, ele tem oscilações, a depender dessas influências do meio. E segundo o texto que Kardec fala aqui, né? A gente encara com uma certa, a gente dá uma certa, não mais do que o relativo valor para as coisas que nos acontecem, né? E essa calma de espírito meio que abranda as amarguras que a gente tem. Então eu acho que ao longo de um período vai dando mesmo um estado de relaxamento mental, relaxamento emocional. Se nós que estamos, né, na nossa fé, que é muito mental, muito espiritual, se você fizer uma retrospectiva da sua vida ao longo de um período, você vai ver mesmo que por conta dessas influências, das informações que você obtém, das reflexões que você tem com o conteúdo que aqui é discutido, não tem como não haver uma transformação interna. E essa transformação interna, ela se reflete justamente nessa pacificação interna, nessa tranquilidade, nessa serenidade. É claro que isso não é uma prerrogativa de nós espíritas. Qualquer pessoa que realmente ela leva a sua religiosidade com um pouco mais de intensidade, você consegue perceber na maneira como ela interage com as outras pessoas que ela é mais centrada, ela é mais serena, ela é mais tranquila, né? E Kardec continua, abram aspas. A morte nada tem de pavoroso, não é a porta do nada, mas a da libertação. Isso é muito impactante, né? Porque a nossa fé, o Espiritismo, ele matou a morte. Para nós, a morte não é o nada, o vazio absoluto, a extinção total, não. Né? A gente tem a convicção de que a vida é uma linha contínua. A gente só muda de dimensão, né? Mas a respeito desse tema tão polêmico, a morte, eu gostaria de trazer as perguntas que Kardec faz aos espíritos da codificação e as suas respectivas respostas, porque é muito confortadora a resposta que os espíritos nos trazem, sabe? Na pergunta 154, Kardec pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Ou seja, morrer dói? Resposta: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Na morte, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. É um alento saber disso, não é verdade? E ele continua na pergunta 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Ou seja, a separação é rápida, né? É violenta?
Resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco e pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. E mais à frente, nos comentários dele, ele fala, né? Para uns é bastante rápido, né? Esses laços que se rompem. Noutros, cuja vida foi muito material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado, durando às vezes dias, semanas ou meses. Ou seja, a morte pode ser igual para todo mundo, mas a desencarnação não. Vai depender muito da sua frequência, de como foi a sua vivência, se você teve uma vida mais espiritualizada, mais transcendente, né? Uma vida mais religiosa, com um bom nível de espiritualidade, né? Se você tem uma vida mais terra-terra, mais materializada, como diz os Espíritos, certamente o desprendimento vai ser um pouco mais prolongado e doloroso, né? Depois ele termina mais à frente dizendo: é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá ao separar-se dela. É claro que talvez a gente olhando aqui fala: poxa vida, então, né, morrer não é tão doloroso, não é tão traumatizante, é tão suave, não dói, né? Mas é as pessoas talvez que pensam em cometer suicídio, né? Eu acho que a gente já falou bastante. Terminamos no mês de setembro, a Tatiane falou aqui, né, com propriedade a esse respeito, mas é bom a gente sempre falar um pouquinho a esse respeito. Essa é uma exceção extremamente dolorosa, né? Porque aí a pessoa que comete o suicídio, ela frequentemente, é claro, se não estiver doente, né, sofrendo do transtorno da depressão, porque aí é uma condição anômala, via de regra, ela chega numa condição extremamente dolorosa. Aí nós temos na doutrina espírita, que a nossa religião é uma fé literária, livros que trazem informações muito bem contextualizadas e muito impactantes a esse respeito, né? Então, via de regra, a pessoa ela só complica, ela potencializa o seu sofrimento. Simples assim, né? Mas Deus é Pai de todos nós. Como eu disse, a linha é uma linha contínua, a gente troca de dimensão. Deus é misericordioso e esse Espírito terá outras oportunidades. Então a gente precisa nos abster de fazer comentários assim muito dramáticos, porque vamos imaginar que a gente tivesse aqui presente um familiar presente de alguém que cometeu suicídio. Seria descaridoso a gente falar: você vai para o umbral, vai para o vale dos suicidas, né? Coisa muito comum a gente ouvir. Então a nossa fala tem que ser mais acolhedora e mais caridosa. Sobre esse ponto, eu trago a pergunta que Kardec faz, né, no Livro dos Espíritos, 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Desapontamento porque ele saiu do corpo, mas não saiu da vida, né? Só piorou a situação. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em outra existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam, né? Então eu acredito que esse trecho que Kardec fala, né, a morte nada tem de pavoroso, não é a porta do nada, né, mas da libertação, é claro que se refere ao nosso processo de envelhecimento e morte natural. A esses meios mais dramáticos que eu me referi, seria uma exceção extremamente dolorosa. Continuando ainda sobre as considerações de Kardec, porque nesse trecho do Evangelho, o item 5, nenhum espírito assina. Então eu pressuponho que seja uma argumentação dele, né? Abram aspas.
As vicissitudes e as tribulações são apenas incidentes e ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Ou seja, aqui ele deixa muito claro, né, de que todos os perrengues que todos nós passamos são como se fossem pequenos incidentes, né, que todos nós temos, e a gente tem que ter paciência mesmo, que não tem quem não tenha problema, né? E a gente sabe que depois, ao longo de uma existência, por mais que seus dramas, seus desafios sejam muito intensos, certamente virá depois uma condição mais feliz. Quando a gente vê, eu gostaria de abrir um pequeno parênteses, quando a gente vê, como a gente vive um mundo muito interativo, né, e todo mundo está o tempo todo no Instagram, nas redes sociais, a gente vê todo mundo postando uma vida editada, né? Está todo mundo muito bem, feliz, comendo em restaurantes e lugares, passando. Isso não é real, né? Na verdade, todo mundo tem algum desafio. É praticamente impossível você estar bem simultaneamente na saúde, nas finanças, no trabalho, no relacionamento, em condições sociais. Sempre é uma coisa ou outra que aperta, né? Então, Jesus ele tinha razão quando ele afirmou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já avisou já, né, de antemão, de que a gente vai ter realmente problema para resolver, né? Continuando, abram aspas, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem. Quando eu era mais jovem, né, a impressão que eu tinha é que o tempo ele demorava mais, né? Agora, na minha maturidade, eu vi como foi extremamente rápido a minha vida. Eu acho que as pessoas que estão aí na minha faixa etária talvez se identificam comigo, né? Ainda guardo muito presente meus brincadeiras de criança. Eu lembro até do gosto da mamadeira que minha mãe fazia, pasme, né? E passou tudo muito rápido. Já estou segurando no colo o meu 6º neto, olha como eles estão envelhecendo, né? Então passa muito rápido. Mas é interessante, a nossa vida, a nossa fé, como ela é, a gente interage muito, né, com o plano espiritual, a gente vê a nossa vida de uma forma mais ampla, né? Realmente dá essa impressão de que as coisas elas são muito transitórias e que tudo é impermanente, né? Tem uma frase de Carl Jung, né, o psiquiatra suíço, né, que inventou a psicologia analítica. Ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Não tem como a gente não entrar na doutrina espírita e você começar a se analisar. Eu costumo brincar que é como se você chegasse depois de algum tempo no espiritismo e tivesse um grande espelho, né? Que não tem como você não se enxergar, né? E não se comparar. Aí você começa a ver que, embora você consiga dissimular para os outros de que você é uma pessoa boazinha, né, cara legal, no fundo você sabe que você não é tão bonzinho assim, né? E que a gente tem aspectos da nossa personalidade que nos preocupam, né? E a gente sabe, e Deus sabe, os nossos obsessores sabem. Então a gente realmente precisa começar a trabalhar, mapear esses aspectos negativos da nossa personalidade e trabalhar, né? Porque é isso que nos leva a perder, né? Mais à frente, abram aspas, ele disse, Kardec, né? Uma fé inabalável no porvir muda completamente o ponto de vista pelo qual se encara a vida terrena. Muda completamente, né? Então, depois de... Eu estou na doutrina espírita desde os meus 17, 18 anos de idade, né? Não tem como todas essas informações de alguma forma não influenciar a minha maneira de enxergar a vida, de interagir com as pessoas, né?
Então, para mim, talvez eu encontre alguma facilidade de não querer o que todo mundo quer, não ir onde todo mundo vai e não fazer o que todo mundo faz. Mas, para as pessoas que desconhecem essas informações que a gente tem, que tem essa dificuldade de ter essa fé inabalável nesse porvir, certamente é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. É muito difícil você não sofrer essa influência massificante do meio. Então a gente tende mesmo, por essa influência, a acabar adotando o mesmo comportamento que todas as outras pessoas têm. Então, de alguma forma, eles nos sequestram e quando vai ver a gente já fez o que todo mundo faz, está indo onde todo mundo vai, querendo o que todo mundo quer e sofrendo como todo mundo sofre, né? Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 922, Kardec faz a seguinte pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Né? Ou seja, é difícil a gente ver uma medida mediana de felicidade, porque às vezes o que traz a felicidade para um, o outro, né, achando que é uma tremenda desgraça. Não tem uma condição mediana, né? É isso que Kardec perguntou. E os espíritos respondem. Isso é de doer essa resposta, né? Com relação à vida material, a posse apenas do necessário. Simples. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, que equivale à fé em Deus. Ou seja, nesse tripé está equilibrado a nossa felicidade na Terra, né? A posse, você está contente com apenas o necessário para a sua vida, né? Não ter essa ansiedade que a vida material nos impõe, ter a sua consciência tranquila de que você está seguindo as leis de Deus, que a rigor estão lá, segundo o que os Espíritos nos trazem. Na pergunta de Kardec, onde estão as leis de Deus? Na consciência do homem. Então siga a sua consciência. E a fé de que todos nós estamos submetidos a essa providência divina, que é onisciente, onipresente e onipotente. Deus não ia errar com você. Então, você está na condição adequada, no momento propício, nas pessoas necessárias para a sua evolução, na condição social adequada aos seus méritos, ou seja, está tudo justo. Deus não ia errar com você. Então, se você seguir a recomendação dos espíritos evoluídos, né, que deram suporte à codificação, se contente com o necessário, né, siga a sua consciência e tenha fé em Deus. Gente, então, eu acredito que, para encerrar, fazendo o resumo dessa argumentação que Kardec brilhantemente traz no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, né? Seria a gente ter uma vida, entender que uma vida materialista nos coloca em risco para angústias e perdas, né? Sabendo que a vida é temporária, ficamos mais indiferentes às tribulações e até a morte já não nos assombra tanto assim, né? Porque é a vida após a vida. E para aquele que vive uma vida espiritual, encara a vida como uma rápida passagem e as tribulações são como rápidos incidentes. E a fé é nossa autoproteção, né? Eu acredito então que esse tema que eu trouxe, fé na vida futura, embora faça referência a uma outra encarnação, depois que eu comentei com vocês, pontuando a argumentação de Kardec, eu chego à conclusão que essa vida futura é nessa agora, né? Se eu não sou o mesmo que eu era há 5 anos atrás, certamente houve alguma melhora. E se eu continuar, né, respeitando as considerações, sendo ético, sendo coerente com os ensinamentos que eu tenho na fé que eu abracei,
certamente eu vou ser melhor daqui 5, 10 anos para frente. E eu sendo melhor, eu vou ter mais qualidade de vida interna, né? Eu vou ter estado de relaxamento, eu vou ter satisfação existencial. E mesmo se eu for visitado por alguma tribulação, segundo Jesus nos alertou, no mundo tereis aflições, eu vou ter uma capacidade de resiliência, eu vou ter uma capacidade de... vou ter reservas emocionais para fazer frente a esses desafios, né? E vou realmente não ficar refém de autocompaixão, de revoltas, de sentimento de insatisfação, de injustiça, né? E vou conseguir realmente ter uma melhor qualidade de vida ainda nessa existência, tá bom? Eu agradeço a oportunidade que Deus me dá, a casa também, e a paciência que todos tiveram comigo. Um forte abraço a todos. Mais uma vez, então, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso querido irmão Jesus, que nos deu essa oportunidade de podermos estar aqui, ouvindo essas palavras, compreendendo mais sobre esta doutrina, sobre o que é a vida futura. E que teu amor, Senhor Jesus, possa envolver a cada um aqui presente neste momento. Que as tuas bênçãos possam nos acompanhar até os nossos lares, envolvendo a cada um de nós e cada um dos nossos entes queridos. Que seu amor, seu carinho, Mestre, possa permanecer conosco nos trabalhos que se seguem. E que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, nos acompanhem durante toda essa semana. Com a graça de Deus. Que assim seja.